Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Júnior Lopes, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino. Na aula de hoje nós vamos falar do tema, as dinâmicas da população brasileira. Nós vamos conhecer alguns fatores que provocaram e que provocam essa mudança na população brasileira. Lembrando que essa aula de hoje tem como público-alvo os alunos do 7º ano do ensino fundamental, tá? Lembrando que, para conhecer, para saber da realidade, do número de habitantes, da renda da população, né, o governo brasileiro realiza o quê? O seu censo, ou recenseamento demográfico, tá? Que procura visitar todos os domicílios brasileiros para o quê? Para colher informações a respeito de todas essas características dos familiares, dos moradores, tá? E esse censo, esse recenseamento é feito de quanto em quanto tempo? De 10 em 10 anos e é realizado pelo quê? Pelos agentes, né, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então é muito importante para estar conhecendo e colhendo informações a respeito das características da população brasileira, tá bom? Lembrando que, devido à pandemia, esse ano de 2020 seria realizado o censo e o recenseamento, mas adiado para o ano de 2021, tá bom? A população brasileira, ela cresce devido a dois processos, tá? Devido à questão da imigração, a entrada de pessoas no nosso país, e do processo de emigração, a saída de pessoas do nosso país. Esse processo de imigração e imigração foi muito importante no crescimento da população brasileira, tá? Principalmente no período do final do século XIX até o ano de 1934. Foi no período que o governo deu oportunidades, tá? E abriu mesmo as fronteiras para a presença, para a vinda de imigrantes para o nosso país, principalmente para trabalhar. Devemos salientar a presença marcante nesse período dos italianos, alemães e japoneses. Então, nesse período aqui, a participação dos imigrantes no crescimento da população brasileira, o quê? Teve uma influência muito significativa, tá? Hoje, não tanto. Hoje, ao analisarmos o crescimento da população brasileira, o que mais é levado em consideração é o chamado quê? O crescimento natural vegetativo, que é uma variável, tá? É a diferença entre a taxa de natalidade, de nascimentos, tá? E a taxa de mortalidade, do número de pessoas que morrem. O que se verifica no nosso país é o quê? Que está havendo o quê? Uma diminuição nas taxas do crescimento demográfico. Ao analisarmos aqui alguns períodos, conseguimos constatar isso daí, tá? No período de 1980 a 1991, a taxa de crescimento demográfico brasileiro era de 1,89%. No período de 1991 ao ano 2000, a taxa caiu para 1,6%. Já no período de 2000 a 2010, diminuiu mais, né? O crescimento ficando entre 1,17%. A população saltou do ano 2000 de 169 milhões de habitantes para 190 milhões de habitantes no ano de 2010. O que a gente tira de consequências daqui? Que a população brasileira continua crescendo, mas em um ritmo bem menor, tá? Professor, o que está provocando essa diminuição do crescimento demográfico brasileiro? Está relacionado, talvez, e principalmente à natalidade. A natalidade vem diminuindo no Brasil. Fruto do quê? Da diminuição da fecundidade. As mulheres brasileiras hoje não querem ter filhos, ou um número bem pequeno. A média hoje é menos de 2 filhos por mulher no nosso país. E por que será? Isso está atrelado a 3 fatores, né? Principalmente o alto custo na criação dos filhos. A mulher hoje ela casa tardiamente, devido principalmente a compromissos profissionais. Tem a questão também de métodos preventivos, né, de prevenir para não ter filhos. Então, esses fatores, essa diminuição na fecundidade, e está ocasionando o quê? Uma diminuição da natalidade e, consequentemente, a diminuição nas taxas de crescimento demográfico. Isso se verifica no Brasil e também em vários países do mundo. A população está crescendo, mas é um ritmo bem menor comparado a décadas anteriores, tá bom?
Essa dinâmica populacional brasileira também, ela é influenciável, contudo, né? E pode-se levar em consideração também essa distribuição, como está distribuída a população brasileira pelo território. Nós devemos salientar que a distribuição da população pelo território, ela ocorre o quê? De forma irregular. Por que de forma irregular? Porque nós vamos encontrar áreas no território brasileiro, cidades, regiões de alta concentração populacional e já em outros locais de baixa concentração populacional, tá? Com isso, a densidade demográfica brasileira ela varia bastante, tá? Mas o que é a densidade demográfica? Densidade demográfica é a relação entre o número de habitantes e pela área, tá? Então, no Brasil, por exemplo, nós temos a região da Amazônia que possui menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. A densidade é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, tá? Em outras regiões de alta concentração populacional, principalmente, pega exemplo de São Paulo, tá? Cidade mais populosa do Brasil, consequentemente o estado também, nós temos mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado da densidade de São Paulo. Lembrando que são duas regiões distintas, né? Isso mostra o quê? A distribuição irregular da população brasileira pelo território. Mas, baseado nessas características, nós vamos pegar uma média nacional. Quantos habitantes por quilômetro quadrado tem no nosso país? Como nós fazemos esse cálculo? Para saber a densidade demográfica de um local, tá? Seja cidade, estado ou país, nós pegamos o número de habitantes total do território, tá? Número de habitantes total. No caso do Brasil, estimativas de 2009, 210 milhões de habitantes. Pegamos o número total de habitantes e dividimos pela área. Qual a área? Qual é o tamanho do Brasil? 8.516.000 quilômetros quadrados. Dividindo vai dar aproximadamente 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica do Brasil. A média do Brasil possui 24,6 habitantes a cada 1 quilômetro quadrado. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês podem estar curtindo, compartilhando, dando um like. Isso não é inscrito, vocês